Muito boa noite. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro de Milhões especial do amor, né, gente? Vocês sabem que eu amo uma história de amor e esse mês nós estamos com muitas histórias de amor. Uma história mais engraçada que a outra, uma história mais interessante que a outra. É um daqueles meses que eu falo que, gente, o mês é de amor, o mês é de comida gostosa, o mês é de festa. Pra mim, é o melhor mês do ano. São 2 meses que eu gosto no ano. É o Natal, porque a gente vê aqueles parentes da terra de tão distante. E a festa fica muito boa e tem muita comida gostosa. E a festa junina, que eu acho que o mês de junho, ele traz o frio, então as mulheres ficam muito elegantes. Então, e é o mês do amor, né, gente? Eu acredito ainda no amor. Acredito, vocês viram aí, né? E hoje eu tô com um casal aqui mais que de milhões. Conheço esse casal, mas assim, não conheço a história desse casal, não conheço eles a fundo. Sabe aquelas pessoas que a gente conhece, tem um carinho, mas a gente não sabe a história delas? Pois é, esse casal é assim. Então nós vamos descobrir a história juntos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Ao nosso Encontro de Milhões. E assim, antes de qualquer coisa, quero agradecer vocês por terem conseguido um encaixe aí na agenda de vocês para poder estar aqui comigo, partilhando um pouco da vida de vocês, da história de vocês, do matrimônio de vocês. Porque hoje é muito raro as pessoas que querem se abrir, né? Então, assim, só de receber vocês aqui, só de ter o sim de vocês, eu já sou extremamente grata. Então, muito obrigada. Prazer. A gente que agradece pelo convite. Queria agora que vocês se apresentassem para o pessoal saber quem são vocês. Eu sou a Angélica, a esposa do Elismar. Ah! Porque a gente sempre fala assim, a gente perde um pouquinho os sobrenomes, né? Ah, Angélica do Elismar. Sim. Não é mais Angélica, Patrícia, tá na... É a Angélica do Elismar. Elismar. E o Elismar da Angélica? Sempre. Até morrer. Isso. O Elismar, até quando a gente faz aqueles casos encontro de casal, né? O Elismar da Angélica. É sempre assim, gente. Toda vez que você chega lá que o pessoal da cozinha vai se apresentar e fala, eu sou fulano da Beltrana. E ela eu sou fulano. Mas é a tradição, né? Antigamente tinha muito isso, né? O Zé a Joana do Zé. Isso. É bem interessante. Mas sim, o Elismar da Angélica, ele até quando Deus quiser, né? Até a morte. Ixi, graças a Deus. Como diz a minha mãe tava aqui falando no encontro dela que ela fez um videozinho de aniversário pro meu pai. E aí, sabe aqueles memezinhos que faz o desenho e fica imitando uma voz da pessoa falando? A menina imitando, ela fala assim, você tá vendo esse casal aqui? Aí posta a foto do casal, né? Então, esse aqui é o meu marido. E agora ele tem que ficar comigo até depois da terra. Porque eu não mandei ele me escolher, mas já que ele me escolheu, agora ele tem que ficar. Gente, é um meme muito engraçado. Aí foi aniversário dele, ela mandou, você tá vendo esse cara aqui? É você mesmo. Então, você vai ficar comigo para sempre. Forevermente. E tá vendo? E agora, me conta aí, quantos anos vocês têm de história? Você é bom de datas. Aí passa, aqui é o contrário. A moça passa a bola pro rapaz. Especificamente dia 16 de dezembro de 2007. Acho que não, deixa eu te falar, eu sou de humanas. De fazer conta. Já faz o cálculo, né? Não sei fazer isso aí, não. Já faz a conta que eu já esqueci. São aí 15 anos. Você vai pra 16 anos junto. Gente, a idade do meu irmão caçula, 16 anos. 16 anos de relacionamento, graças a Deus. E como é que vocês se conheceram? Você já ouviu falar no transporte coletivo anapolino? Você veio de amor do ônibus. O TCA. Vocês são amor do ônibus. Do busão. Gente. Eu lembro que eu vinha da faculdade, eu estudava na época na Uni Evangélica e ela estudava no colégio militar. E por obra de Deus, ou do destino, que eu não acredito também, obra de Deus, ela um dia tocou no meu ombro porque ela me conhecia de vista. Muito de vista. Não foi, meu bem? Ela deu moral pra mim, né? Entendi. Porque ela viu fazer igual outro casal que veio. Porque eu sou muito lindo. Aí ela não resistiu aos meus encantos. Com certeza. É assim, Eu entendeu? Angélica, é porque ele é muito lindo. E aí você não resistiu aos encantos. Acho que ela tava meio cismada com alguma coisa lá
na época, e ela queria alguém pra conversar, e ela foi tocando meu ombro. De repente, assim, eu tava sentado na frente, aquele menino magrelo, só cansado, morto do que trabalhava, ia pra faculdade direto. Aí ela foi tocando meu ombro, de repente eu olhei pra trás, né? Conhecia de vista, sabia quem que era. Ah, já sentei do lado. E ele se apaixonou. O sanguíneo. Ele já olhou e falou, pronto, gente, já tô apaixonado. Pronto, acabou, hein? Aí ela foi. Aí eu desci a gente desceu, né? Desci 2 pontos antes da onde eu teria que descer. Acompanhei ela até na casa dela. Já foi um gentleman de primeira. Já. Claro. E aí, se ela Pode, já... ali ia descer sozinha. 11 horas da noite. Uma menina linda dessa. Vou deixar ela subir sozinha de forma nenhuma. Pensei assim, no antes e depois, né? E já pensei assim, nossa, Deus favorece o tempo, né, pra gente. Que não era tão lindo assim, amor. A gente não era tão glamouroso. Comprou na planta, né? Na planta, sabe? Ó, eu tenho... você conhece. Olha, Ação, né, abaixo, eu né? falo que é um casal de amigos meus afilhados, pra falar a verdade. Agora eu vou falar pra ela, vou falar assim, o Santiago. Aí eu vou falar assim, Amanda, você comprou o Santiago na planta. Comprei. Acabei de descobrir que você... Porque quando a Amanda começou a namorar com o Santiago não era lá essas coisas. E aí hoje ele tá todo bonitinho. Aí eu falo assim, Amanda, Ela você meteu o shape, né? não, ele botou, tirou o óculos. Porque quando eu conheci o Santiago usava aquele óculos pequenininho. E ele era todo miudinho e tal. E aí eu fico assim, Amanda... O que passava na sua cabeça? Ela, Carmen, é investimento. Eu sabia que a longo prazo o shape ia chegar. Comprou na baixa. Tá vendo, né? Amanda, você comprou na planta. E vocês se compraram na planta também. Exatamente. Olha, gente, então aí, pra quem tá pensando aí nos relacionamentos, invista na planta, porque o futuro... Às vezes é FI, né? Às vezes é... Mas se for trabalhador, honesto, né? É igual quando alguém que você chega na amiga pra contar que você conheceu alguém, né? Aí você fala assim, a amiga conheci um cara. Ela, deixa eu ver a foto. Então, ele não é fotogênico. Quando a amiga fala, então, ele não é fotogênico. Mas assim, ele é gente boa. Ele conversa bem. É bonzinho. Ele é bom, ele é um menino bom, é um menino de família. Aí você pode saber que não. Que o menino é mais feio que um raio, como diz a minha amiga. Mas tá tudo certo. Mas o tempo ajuda. O tempo O casamento fez bem. Foi generoso. Tá vendo? O casamento fez bem. A gente vai começando a prestar atenção que a beleza importa. Ué, mas muita gente faz ao contrário. Ó, vocês têm que olhar pelo lado positivo. Muita gente, você já viram aquelas pessoas que são lindas solteiras. Aí elas começam a namorar e aí elas ficam o casal feio. Desgramando tudo. E aí o homem fica mais feio, a mulher fica mais feia. Você fica assim, gente, como que esse casal ficou feio? Porque eles eram lindos, era tipo assim, um casal que não tinha como eles ficar feio, porque parece que já nasceu com a beleza. E aí você vê outros casais que eram muito feios e que de repente você olha e fala assim, nossa, mas esse casal é lindo. A mulher é bonita, o homem é bonito. Eu acho que é uma junção, gente. Eu acho que é uma junção de amor, de harmonia, de cuidado. Deus, de cuidado. O desleixo, né, às vezes, aquele casal já tem tá tão junto ali, acha que tá tudo bom, tudo resolvido. Sim. Mas aquilo que é de detalhe, de cuidado, porque a beleza não é só pra mim, a beleza é um ato de serviço. Então, se eu estou bela, eu estou servindo aos que estão perto de mim, e isso causa uma harmonia. Gente, que chique isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim, por exemplo, se você tá em casa, look da faxineira com o espírito da escrava, sabe? E aí, todo aquele lugar, por mais que você arrume, qualquer pessoa que chegue lá vai falar, tá tudo bem, Carmiele, né? Porque, né, cheguei num momento ruim. Sim. E não, quando você consegue ficar bem apresentável, qualquer pessoa que chegue na sua casa, automaticamente ela já sabe que chegou no bom lugar e que o momento não é errado. Porque a beleza sempre está a serviço. Sim. Então, o casal, quando ele tem esse autocuidado consigo, é posto a serviço do outro. Então, quando a gente olha um para o outro e vê essa melhora com o tempo, a gente pode ver os progressos de serviço, de cuidado com o outro. E consigo mesmo. Então, é como se fosse ali um pequeno termômetro, sabe? Sim. De o quanto eu me coloco à disposição do outro.
E isso eu vejo em mim. Porque se eu estou à disposição do outro, logicamente eu estou cuidando do meu interior, da minha aparência. E isso importa. Importa muito. Gente, ó, e é engraçado você falar isso, porque a gente que tá de fora, a gente que é solteiro, a gente não tem essa visão. A gente nem sempre a gente se arruma pra gente. É um exercício que eu venho fazendo pós-pandemia, posso dizer assim, pós-pandemia, de parar e querer olhar pra mim e me arrumar pra mim. Mas assim, e nem sempre, e eu não sabia. Primeira vez que eu ouço isso, que a beleza é um ato de servir. Porque geralmente eu sempre gosto de estar bem arrumada, mas pelo fato de que, como eu tenho uma vida muito corrida e eu moro longe e eu ando de Uber, aí eu penso no financeiro. E aí eu Facilita, penso, né? facilita. Eu penso no meu custo-benefício. Eu falo assim, se eu sair de casa pronta e eu tiver que jantar, eu tô pronta. Se eu precisar ir numa reunião de negócio, eu tô pronta. Se eu precisar atender um cliente, eu tô pronta. Mas nunca no ato de falar assim, não, de servir mesmo. Eu só penso que se acontecer qualquer imprevisto no decorrer do dia, eu tô pronta. É a praticidade, né? Sim. Mas não é a essência. Por isso que, talvez, quando chega em casa ou em algum outro momento que você não tem esse compromisso, dá uma olhada na sua situação. Se não há um pequeno desleixo, ou se não há um pequeno cuidado, assim. Não, até porque, como eu trabalho sábado e domingo, aí Não tem, eu não tenho muita opção. essa lacuna, Todo né? dia que eu chego em casa, tipo, final de semana mesmo, os meninos vão almoçar lá em casa. E geralmente eu tomo banho, lavo o cabelo e me arrumo. O máximo que vai acontecer é eu não passar maquiagem nenhuma. Mas porque, já passa, mas eu sempre penso, igual eu te falei, porque se o cliente ligar e falar assim, eu preciso ser atendido agora, e já aconteceu a situação de um dia que eu não tava bem. Porque tem um dia também, gente, que você não quer nada. Você não quer nem existir naquele dia. E aí um cliente ligou e falou assim, onde você mora? E, gente, vocês não têm noção. Eu queria morrer. E não dava tempo de lavar o cabelo, não dava tempo de tomar banho, não dava tempo de fazer maquiagem, não dava tempo de botar uma roupa. E ele falou assim, não, tô chegando. E aí você sai, levanta, você sai correndo, aí você tem que pensar, e aí você tem que raciocinar, você tem que vestir. Pá, o cliente liga e fala, tô na porta da sua casa. E aí, assim, você faz um coque, coloca um vestido longo lá e chega na graça, assim, com aquela cara de antes de ontem, mortal. E aí o cara fala assim, você tá bem? Aí você, então, tô bem. Mas é exatamente isso. É o ato de serviço. Eu acredito que todas as coisas da vida que você coloca um sentido de serviço, elas perduram e ficam melhores com o passar do tempo. Porque aquilo vai se tornando uma virtude, sabe? Então, é necessário. Quando a gente vê, né, no caso que você falou de amigas que ficaram feias, como que ficou aquele casal? Às vezes nem é tanto na aparência, mas no intelecto. Você fala assim, nossa, mas essa pessoa era tão inteligente, ela tinha tantos assuntos, e parece que a pessoa fica monotemática, né? Diminui. Então, onde que tá o aprimoramento? Onde que tá a evolução? Isso também é um ato de serviço. Nós estamos o tempo todo, né? O Elismar e eu, a gente, todos os dias, né? Eu postei nas minhas redes sociais. O nosso momento é o momento do café da manhã. Porque ali a gente alinha aquilo que não foi legal, a gente fala dos sonhos, dá altas risadas, fala nada com nada, fala de trabalho, coloca projeto, coloca meta não sei aonde, né? Acho que de todos os cafés... Fala de conta. Falam de conta. Porque é o primeiro. É porque não faz sentido você falar de conta à noite. Você acorda- Você não vai dormir. Então, fala de Nossa, manhã. mas você acorda falando de conta, gente, você já começa o dia assim, eu vou trabalhar mais. Ué, Exato. você põe a liga que você tem que pagar, você vai com a faca no dente, minha filha. Sim. E o café, para nós, é um momento muito importante, sabe? Então, aonde que a gente vê, né? Até pra gente brincar, fala, nossa, meu bem, que olheira que você tá hoje. Ou seja, cadê aquele cuidado? A vida não é tão prática assim. Você vai sair né? assim? Desse jeito? Vai, amor, Comigo. vamos passar um negocinho aí, né? Adorei, gente. Ó, Elismar, já dá essa dica de casal aí, porque geralmente o homem, ele nasce pronto. Eu falo que ele põe uma camisa e tá tudo bem. Tá, ele segue. põe uma camiseta e tá tudo bem. Agora a gente que é Corta o mulher, cabelo. não.
Apesar que o cabelo faz diferença, barba também, né? Tem barba. Tem uns homens né? que põem aquelas barbas assim. Aquela Ainda mais a gente, né, que é desprovido de pelo na cara. Fica com esse Você trenzinho fica assim, ó. indignado. Aquela Mac 3 que uma caça, uma segura, outra corta. Não, fica... Não, eu falo assim, Esquece quando a gente briga e comprou na planta, né? O Elismar, ele é branco, gente. E ele usava uma camiseta mostarda. Tem Eu falava, gente, mas esse negócio não tá certo, meu Deus. Desaparecia, né? Como é que eu falo pra essa criatura que não tá assim legal, né? Porque não era porque a gente era lindo, maravilhoso, mas também não precisava acabar com o resto que tinha, né? Não precisa deixar pior que já tá. Mas olha pra você ver. Aí. Tá bonita agora, mas... Mas fala, Angélica. Então, eu cuido. Cuido bem. Cuida bem. E, gente, como é que foi, assim, pra vocês chegarem nesse nível de maturidade? Ou vocês já eram duas pessoas maduras? Ah, Maria. Mas mentira. Tipo assim, as pessoas que estão assistindo pensam assim, nossa, mas Casal nasceu perfeito. assim. O casal é perfeito. Sonhador. E eu imagino, gente, porque, igual eu falei, né? Tô longe de estar pronto. E aí eu acho que existe um processo. Como que foi pra vocês esse processo todo? Pô. Vai lembrar Então, isso aí, pra mim- Eu, né? Pra mim, foi... Eu sou cristã, né? Sim. Sou católica, então eu vou falar daquilo que eu conheço. Sim. Eu conheci essa parte de vida, de possibilidade de relacionamento, porque o Elismar me apresentou Deus primeiro. Porque eu venho de uma família em que nenhum casal prestou, literalmente. Então, tudo que eu tinha de imaginário sobre vida a dois era um terror e era De mal a pior. de todas as possibilidades de coisas ruins nessa família tem, posso te garantir. Sim. E quando ele apareceu, assim, Mas você já era católica, mas era aquela católica... era de domingo, de Uhum. missa de domingo, mas há uma diferença entre você ser porque os seus pais te ensinam e outra porque você sabe o que é a sua fé. Tem essa diferença. Então, eu ainda não sabia, não conhecia muito bem a minha fé. Sim, Eu era de tradição dos pais. sim. E quando o Elismar apareceu numa fase muito importante da minha vida, porque eu estava tentando alcançar sonhos bem grandiosos, né? Sim. E alguns deles não deram certo. Por exemplo, a faculdade de medicina, que foi um auê danado em 2007 com a compra de vagas que teve. A minha Sim. foi uma delas, então eu tinha perdido um tempo da minha vida ali me dedicando àquilo. E foi bem nessa época que o Elismar literalmente apareceu na minha vida. E para eu dizer sim a ele, eu precisei de um tempo de conhecer a Deus, dele me mostrar que ele era diferente. E foi com medo mesmo. Então, eu disse sim para ele no pedido de namoro dele, depois da primeira experiência de grupo de jovens. Ah, vocês foram no grupo de jovens. Então, ele te levou no Me grupo de jovens. levou para conhecer. Eu era- Ah, você já era um cara de Deus, já. Já. A mãe dele fala assim, não, o Elismar começou com 3 anos e meio na catequese, nunca mais saiu. sai da Eu falei, nossa, tô atrasada. Ratinho de igreja. Tô correndo atrás dele pra ver se eu alcanço. Isso, eu já tinha 18 anos já, isso, né? Quando... Cara, a gente já fazia parte do grupo de jovens, já tinha... Você já tinha uma caminhada. na E aí, quando você igreja. conheceu ela, mas aí você já tinha essa intenção de relacionamento, ou você olhou pra ela Sim. com um olhar de tipo assim, não, eu vou apresentar Deus pra ela. Esse negócio de amizade nunca teve. Nunca foi minha amiga. Foi minha amiga, né? Nunca tive... Eu já sabia que eu queria ela como esposa. Esposa talvez não, mas namorar, certeza. Mas a partir do momento que eu sempre fui bem desenvolvido. Sempre sabia, eu tinha um plano. Eu sempre tive um plano. Já tinha um plano. O plano dele já tava armado. Já tava armado. Mas assim, quando a primeira vez que eu a vi, a gente conversou. Tanto é que a gente, primeira vez, acho que foi em setembro, a gente foi começar a namorar em dezembro. Foi 3 meses assim, conversando mesmo. E era conversa boa. A gente ficava na porta da casa dela até meia-noite conversando. Só Conversando. conversa. Era uma Foi coisa a nossa assim. primeira conversa, nosso primeiro assunto. Gente, essa menina me apresentou um poema de William Shakespeare.
Eu lia muito. Com o tempo só. a gente aprende. Você já ouviu esse poema? Não, Perfeito. não lembro. Legal. Fala pra mim. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muito. Quem tem medo de falar assim, porque eu não tenho muito assunto, eu não sei o que falar. Olha, não preocupa não, eu consegui, todo mundo consegue. Não, mas Eu gente, nunca tinha estudado. Eu tinha que estudar pra falar com ela, né? Era. A eles primeira vez que ela. eu acho vi que... ela, eu vi ela no ônibus, ela falou pra mim sobre átomos efetivos. Você sabe o que é isso? Cri. Era as conversas, também não. imagina. E assim, eu tava na faculdade, aí eu tentei puxar o assunto pro meu lado, né? Vamos falar de biologia, né? Vamos falar Vai de. que melhora. Vamos falar de fisiologia de alguma coisa que eu entenda, né? Mas eu tive que estudar. Eu tenho que pra correr atrás, o cara tem que estudar, ué. Isso. Coisa de louco. Então você se esforçava pra você poder saber daquilo que ela tinha. Sim. E o grande problema, até hoje eu faço isso. O grande problema. O problema é bom, né? O grande problema dos homens hoje às vezes é deixar isso aí. Porque de certa forma você não vê aquilo ali mais como um desafio. E sempre vai ser. É, porque ele acha que é aquela Já história. pegou, já. Eu já conquistei. Já conquistou. Sim. É igual eu já casei. Então eu não preciso mais cuidar. Não tem mais esse feeling, sabe? Porque. Por isso que às vezes o que a Angélica falou fica no monólogo. Sim. Se você não desenvolve mais temas, se você não estuda mais, se você não, às vezes não melhora o seu intelecto, se você não começa a sonhar junto com a pessoa, ele vai ficar só no monótono. E aí, a hora que você entra assim, vocês são duas realidades de vidas diferentes. Em outros casais, eu até falava sobre isso. São pessoas que vivem realidades de vidas diferentes, sonhos diferentes. E aí, por exemplo, você é da área de humanas, ela é da área de exatas. Nem sei se é, mas assim, tipo, diferente. E aí, se você não se esforça para você aprender um pouco sobre exata, ela se esforça para aprender um pouco sobre humanas, nunca dá assunto. Porque toda vez que você for contar um problema, a outra pessoa nunca pode te aconselhar. A outra pessoa nunca pode te ouvir, porque às vezes a gente só quer falar. Mas nem sempre a gente quer que a outra pessoa olhe pra gente e fale assim, difícil, né? Porque, gente, quando a pessoa fala pra mim, eu vou lá e desabafo a vida. E a pessoa vai falar assim, difícil, né? Dá vontade de falar, disso eu já sei. Que tá difícil, complicado. Não, mas disso eu já sei. E aí, quando a pessoa fala difícil ou complicado, a sensação que eu tenho é que, tipo assim, ela não se importa com nada que eu disse. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que é sobre isso. Às vezes a pessoa não tá entendendo nada do que eu tô falando. Sim. Mas também não é desculpa pra no próximo encontro não falar nada, chegar, né? Apresentar um argumento tem que ser sólido para aquilo ali, ué. Sim, gente. E é engraçado que o outro, ele instiga você a querer fazer... Quando você manter isso, eu acho que é o maior desafio. Porque quando você está conhecendo uma pessoa, você faz esse exercício. Você quer um negócio que põe as pessoas para fazer esse exercício? É música. É muito engraçado quando duas pessoas de estilos musicais extremos. Um time todo rock e um time todo sertanejo. Gente, é uma combinação que a olho nu é zero. É tipo assim, você falar que... A não ser que cante evidências. Aí Aí une, né? tá vendo? Aí é onde você fala assim, você fala pra pessoa, a pessoa fala assim, eu odeio sertanejo. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu gosto de rock. Aí a pessoa fala assim, mas eu odeio rock. A chance dessa conversa fluir é zero. Mas aí as pessoas vão conversando e aí ela descobre que na família daquele cara de rock, ele sabe evidências. Aí. Ele sabe o Amado Batista da vida, de 1900 e bolas pra trás. Ele sabe ali um Tião Carreiro e Pardinho. Por quê? Porque é uma cultura passada que tá enraizada nela. Ela ouviu. Não, mesmo se ela não quiser, tipo, é o amor. Mesmo se você não quiser, se você não gostar de sertanejo, não tem como você nunca ter escutado essa música. Né? Porque, tipo assim, há 10, 20, 30, 50 anos atrás, era isso que se ouvia. E aonde não tem celular, era a rádio que tocava e tinha que tocar aquilo que era. Então, quando você cresce, a mesma coisa funciona para outra pessoa que não gosta de rock. Aí você traz aí um rock internacional romântico. Porque se a pessoa gosta de sertanejo, é porque ela gosta do romântico. Aí ela vai e ela entende aquilo, acabou. Ela se esforça para aquilo. Convergência, né? Então, acaba achando... Você acha um equilíbrio naquilo. Eu conheci acho que vocês conhecem a Andrea, que foi da comunidade, que mora em Brasília, Andreinha, que canta. Provavelmente deve conhecer, né? É uma pequenininha. A gente estava junto no encontro e a gente estava partilhando, né? E ela canta.
E, gente, eu achei o máximo, porque ela canta, mas ela não escuta música no carro e nem na casa dela. E aí não tem música. E o marido dela é alucinado por música. E aí ela diz que é um equilíbrio. E aí, às vezes, ele coloca umas músicas no domingo, que é o dia que ele fica em casa, que é o dia dele mesmo, e aí ele coloca as músicas. E aí ele gosta do sertanejo mesmo, e daquela melancolia, e daquele sofrimento. E aí tem hora que ela fala assim, amor, pelo amor de Deus, eu não vou fazer mais nada. Eu não consigo mais. Ela diz que tem dia que o limite dela da música lhe dá. Mas que ela não se importa, porque ela já se acostumou com aquilo. Porque o fato dela cantar, eu acho que faz com que... Ela fala, Carmela, eu entro ali, eu faço toda a minha aula de música, mas se eu tiver que entrar no carro, escutar a música que eu canto, eu não escuto. É como se fechasse a chave e pronto. Isso aqui não me pertence. Eu falei, como assim, mulher? Carmela, eu não canto, eu não escuto música. No meu carro não tem música. E eu viajo horas, em silêncio absoluto. Porque a gente dormiu na mesma cama, no encontro. E aí eu coloquei um fone. Aí ela falou assim, por que você tá colocando um fone? Eu falei assim, porque eu durmo ouvindo música. Nossa Senhora. E aí, o hábito, isso é o que eu faço tanto. E que quando você vai dormir com outra pessoa, nem sempre outra pessoa consegue dormir. E ela, eu não fazia a mínima ideia. E aí foi quando eu descobri que ela odiava música. Ela ficou, Carmela, é impossível. Eu não consigo prestar atenção em nada ouvindo música. Olha só. E uma das coisas interessantes, né, nesse tato de relacionamento, é necessário que o princípio básico de um diálogo, que é sobre o outro. Sim. Não é sobre você, porque se os dois estiverem entendendo isso, vai ter espaço para você e vai ter espaço para ele. Mas o que eu costumo ouvir, né, não aconteceu isso conosco, mas eu costumo ouvir muito das minhas amigas que ainda não encontraram uma pessoa legal para dividir a vida, é de que nos encontros que você Vou tem, dizer se é verdade ou mentira. a pessoa chega e começa a falar tudo. Ela fala assim, eu passei de uma pessoa que seria talvez uma possível namorada para aquela terapeuta de encontro. É verdade. Isso aqui é muita verdade. A pessoa chega e aí ela quer dizer que ela tá sofrendo por alguém. Ou ela quer falar dela. Só dela. É tipo assim, não, é porque eu sou, porque eu tenho, porque eu posso. Tudo, é tipo assim, dá muita preguiça. Então, Quando as pessoas falam assim, mas você tem namorado, você fala assim, tudo bem. Mas aí você entra pra conversar com uma pessoa e aí ela, eu tenho. E aí eu tenho, e eu tenho. Ela fala, eu tenho 300 vezes. Aí eu posso. Tudo ela pode. Não, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso aquilo. A necessidade de impressionar tem assassinado as pessoas. Elas não conseguem mais chegar e ser elas. Tipo assim, interessada. fluir uma conversa, tipo assim, o que você faz? Tipo assim, se interessar pela pessoa. Ela tá tão interessada em encontrar alguém que ela se interessa nela. Aí, dica de livro aí, ó. Tá vendo? Não, e Fala pra Leoder com energia lá, ó. Como fazer amigos influenciar pessoas, dá certo. Você fala sobre estuda, isso. né? Tem que Vou mandar, gente, tem que já dar sei. uma Quando eu fizer estudada, meus assim. dates agora, eu vou falar pros... Quando o cara começar a conversar, então, Lê esse livro. vamos fazer o seguinte. Você lê esse livro e te marca um próximo encontro. Aí, ok, né? Esse Aí a gente vai livro ele vai te falar como você faz pro outro se sentir bem. Vai ter que ser. Você vai se interessar de fato pelo outro, Mas sabe? isso é- Mesmo que seja assim, ó, interesseiramente, bem interesseiro. E parece ser ridículo isso, mas a gente Mas faz falava muito isso. sentido. Faz sentido. As pessoas, elas perderam, a grande maioria, não colocando todo mundo no mesmo pacote, qual que é o princípio básico de um encontro e de uma conversa? Relacionamento. De um relacionamento. E isso leva para o casamento também, porque às vezes a mulher e o homem estão ali tão no automático, que o homem chega e já tem uma casa que já ou tem filho ou não tem, e é aquela correria, não, porque a gente já tem um encontro, não tem um tempo ali para... E aí, calma, receber o outro, olhar no olho olho da pessoa para ver se tá bem. É tudo o online. É tipo assim, às vezes você vai no encontro e a pessoa fica no telefone, gente. Deus. E eu fico muito no celular, mas todas as vezes que eu saio com alguém pra conhecer alguém,
eu não mexo, porque eu acho uma falta de respeito com a outra pessoa. Uhum. Principalmente quando só tá eu e a outra pessoa. Outra dificuldade que as pessoas têm é de sair o casal. Antigamente era algo normal. Hoje não, hoje as pessoas têm a capacidade de sair e levar uma pessoa junto. Tem amigos nossos casados que às vezes precisam de outro casal. Que não Precisa de outro, não consegue sair ter os dois. Gente, não tem nada mais gostoso do que você sair com uma pessoa e vocês passarem horas conversando coisas aleatórias. Você conversa de história, de música, de família, de viagem, de lugar, de trabalho, de sonho, de tudo. Foi esse final de semana, né? A gente simplesmente foi lá em Pirinópolis. Desceu ali pra... Aí tem a gente gosta muito de ler, né? Aí, ler, a gente começa a comentar sobre o texto. Aí põe a visão dela, põe a minha visão. Foi... Materializa pra nossa vida. Sim, onde é que a gente se vê isso daqui, né? Gente, isso é muito... Isso agrega muito. Porque são duas pessoas que buscam o mesmo assunto. Mas é aquela velha história. Não foi sempre assim. Não. Você, por exemplo, você não tinha o hábito de ler. Ou você já tinha? Pouco, mas eu não leio tanto assim também, não. Mas ainda... Mas é uma coisa que, assim, é uma coisa que você busca. Já. É uma coisa que você busca, é uma coisa que você se interessa por aquilo. O ruim é você estar num ambiente que a pessoa não se interessa. Gente, é desconfortável. Eu falo que é tanto quanto constrangedor. Porque você não se sente bem, você não tem assunto. Gente, eu sou tipo... É muito difícil uma pessoa não conseguir fluir uma conversa comigo. Porque eu consigo falar um pouco de qualquer coisa. Só que tem gente que não consegue fluir uma conversa comigo, gente. É muito engraçado. Formação de... É vendedor, né? Você é vendedor. Não, a pessoa chega assim, conversa... Gente, vocês querem acabar com o universo... É você virar... O nosso encontro não vai dar certo quando você faz a primeira pergunta assim. O que você faz da vida? Quando a pessoa faz essa pergunta pra mim, aí eu falo pra ela assim, uai, eu vivo? Gente, eu acho uma pergunta muito ridícula. Eu acho uma pergunta muito clichê. Eu acho que ela é necessária. Mas eu acho que tem hora. Você acabou de conhecer a pessoa, a primeira pergunta que você faz pra ela, o que você faz da vida? Acho que não, pode ser que eu O que esteja você errado. produz, né? Qual que foi a primeira pergunta que eu te fiz, meu bem? Como você tá? Tá vendo? Tudo bem? Tá vendo? Você conversa, Tá. esqueci. Tudo jóia? Ai. Mas esse cuidado, Carmiele, passa a ser, assim, a pessoa precisa ser gente primeiro. Sim. Como que eu vou me relacionar se eu olho para as pessoas a partir só do que ela produz? Então, logicamente, as minhas perguntas serão sobre isso. Sim. Sobre o que você produz, do que você é útil. Porque já aconteceu, né, desses 16 anos de relacionamento, praticamente 11 são de casados. Sim. E já aconteceu momentos da nossa vida muito complicados, muito difíceis, em que eu não servia para absolutamente nada. Nada, nem para poder ir fazer minha necessidade mais básica fisiológica. Eu não conseguia fazer sozinha, entende? Então eu precisei que ele fizesse absolutamente tudo por mim por um tempo. E se ele tivesse casado com uma pessoa, ou, né, vamos supor, se fôssemos namorados antes desse comprometimento real, né, que é o casamento, interessado por aquilo que eu produzo, eu valeria menos que nada naquele momento. Porque ele se relacionou comigo, pessoa, gente. Ele era gente. Então, a importância que tem por mim não é pelo aquilo que eu posso oferecer a ele. Entra aquela história, né, que o padre Fábio de Mello fala, né, que você quer saber se uma pessoa te ama de verdade, enxergue ela como algo inútil. E aí você vai saber se você ficaria com ela ou não. Porque quando a pessoa tá totalmente inútil, ela não pode te oferecer nada. Ela não consegue te dar nada. Simplesmente, muitas pessoas vão embora. Muitas pessoas abandonam ali e vão embora.
E aí, de repente, você descobre casais que ficam. Casais que se esforçam. Ali tem uma menina, você falando disso, é bem interessante. Eu até falei isso no do Zezé, uma menina que eu admiro muito, que o marido dela, eles eram recém-casados, 1 mês de casamento, e o marido dela sofreu um raio em cima da casa. E ele ficou totalmente debilitado, totalmente deficiente. E aí ela passa por um processo, acho que deve ter uns 2, 3 anos, não sei. E ela luta todos os dias pela recuperação dele. Então, assim, o engordar dele, pra ela, é uma vitória, assim, imensurável. A hora que ele olha pra ela e que ele consegue falar obrigada, pra ela, assim, ó, ela chora e você vê a dedicação, o esforço que ela tem a todo momento de conquistar aquilo mesmo, de gostar daquilo. Eu acho isso muito, muito bonito. Por quê? Porque é algo muito raro. Quantas vezes pessoas vêm e pessoas sofrem acidentes ou têm problemas de saúde na caminhada e simplesmente o casamento se desfaz. Sim. E nós, porque assim, namoro é feito Pra acabar. para acabar. Tem que acabar com isso. Né? Ele é um momento que você conhece a pessoa e fala assim, cara, é realmente essa pessoa que eu quero morrer por ela. Então, vou me comprometer com ela. Vou me comprometer com ele. Fim. E no namoro, aconteceu algo, foi por, eu acredito que uns 3, 4 meses. Eu não sei muito bem falar do ponto de vista médico o que foi. Mas eu fiquei sem conseguir andar por uns 3 meses. Eu sentia muitas dores. Não tinha força nas pernas para me manter em pé. E eu tava fazendo ressonância, fazendo exames médicos. E vocês namoravam? Nós namorávamos. E eu lembro, assim, né, aquela menina cheia de pensamentos em relação ao que era um relacionamento de namoro, né? Sim. Alguma coisa assim. E pra mim, tinha uns pensamentos feministas individualistas, aí eu falava pra ele, assim, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei se eu vou andar, se eu vou ficar numa cadeira de roda, eu não sei, porque ao que parece, todos os médicos estão falando que é algo bem ruim. E eu lembro exatamente o que ele me disse, né? Ele me olhou nos olhos e falou assim, eu tô namorando com você. E o que eu estou pensando em relação a isso? Aonde eu poderei te levar com a cadeira de rodas? Entende a diferença? Tipo, Não, eu não nessa tava- hora você nem pensou. Nessa quase que você falou bem, tudo bem, a gente já pode se casar. Aonde? Mas E o que levou- eu posso ajudar? Poxa, já trabalhava em farmácia. Eu sabia a medicação que ela estava usando. Onde eu posso? Onde eu posso dar minha contribuição aqui? Sim. Porque até então, eu não era 100% responsável, né? Porque eu não era marido ainda. Mas, Dentro daquelas condições. Mas naquele momento ele podia ter ido embora. Ia embora. Porque assim, naquela dificuldade, você ainda não sabia nem qual era o limite da sua doença. Exato. e E dentro dessa realidade também, a gente tinha o quê? 6 meses. 6 meses só de namoro. Gente, pois é, aí você olha e fala assim, gente, por que eu vou continuar com uma pessoa que aí entra aquela questão, não sei se a família... Gente, eu tô toda arrepiada. Aqui. Senhor. Entra aquela questão que às vezes a família olha e fala assim, não sei se foi a realidade de vocês, mas nossa, mas você é tão novo. Ou os amigos olham e falam assim, nossa, mas você é tão novo. Você não precisa disso. Sim. Vocês não são casados, você não tem responsabilidade sobre ela. Sim. Você não precisa ficar com ela. E o seu pensamento, principalmente por você já ter sido de um cenário feminista, de olhar e falar assim, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Vai viver a sua vida. Vai viver sua vida. Aham. Olha, você vai ficar preso a mim, eu não tenho nada pra te oferecer, eu nem sei se eu vou sair daqui um dia. Porque aí, nessas horas, não sei como você estava, principalmente em relação à sua fé, mas nessas horas, a última coisa que a gente pensa é que a gente vai sair desse cenário. Eu não sei com você ou em outra situação que você já passou, mas, gente, a gente olha para as pessoas e sorri, tá tudo bem, mas por dentro a gente não consegue olhar para a situação e ficar, não, vou sair disso. Uhum. E aí, como é que foi isso?
desenrolar disso? Que agora eu fiquei curiosa. Então, Deus, né? foi absolutamente Milagre. Deus. Foi realmente um milagre, porque o médico tinha falado que eu teria que passar por uma cirurgia e muito provavelmente eu ia usar uma cadeira de rodas. Eu não lembro muito o nome da doença que ele falou, então não quero correr o risco de falar uma Sim. coisa absurda. Mas que era muito sério. Sim. Então, aconteceu que não foi como a medicina consegue explicar, sabe? Sim. Foi um milagre de Deus mesmo. E isso, pra mim, antes desse milagre acontecer, o que aconteceu nesse namoro, né? Ao ouvir isso, o Elismar, ele me voltava pro meu lugar de gente. Que você tem que olhar que você vale, não pelo que você pode oferecer. Sim. Um andar, um me acompanhar em tal coisa, mas Sim. por você ser pessoa. E fim, Uhum. né? Então, esse olhar de dignidade que os homens precisam relembrar, se eles quiserem mulheres menos masculinizadas, agressivas, eles precisam relembrar esse olhar que Jesus já ensinou quando veio. Porque uma das coisas que Jesus fez quando veio foi devolver a dignidade para a mulher. Então, ele ensina isso para os homens. Então, se o homem quer uma mulher de verdade, para que ela seja plena em sua essência, ele precisa aprender isso com Jesus e ser... Eu costumo dizer Homem. que é pagar o preço. Pagar o preço. Sim. O homem, eu acho que eu sou perito em cuidar da Angélica. Não Sim. tem ninguém que cuida melhor dela do que E é eu. verdade. É verdade. Absolutamente. Até quando eu tô Eu sentindo sou- dor, ele já sabe melhor Eu que sei. minha mãe. Não, mas- Eu então. sei fazer sopa e... Quanto a essas questões, assim, né, só não, mas valorizando o profissional dele, eu super entendo, porque eu literalmente, quando eu sinto uma dor qualquer, eu mando um áudio. Ontem eu queria fazer cílios e eu tive uma reação alérgica há anos do atrás. bolinho. E aí eu falei assim, Elismar, uma vez eu tive uma reação alérgica, assim, e nós tomamos um remédio, mas eu faço a mínima ideia do nome. Então eu já mando. Então, gente, quando vocês precisarem de um profissional Sim. excelente, A Aqui gente já tem temos. uma certa um feeling, né? pode falar. Já tem um certo feeling pra cuidar, mas em relação a da Angélica. Mas o que a gente vê nos homens é não querer pagar o preço. Eu acho que o homem, ele precisa de fato se ferrar mesmo. O homem tem que sofrer. Eu acho que assim, pra que a Angélica esteja bem, ter uma vida mais confortável, ter uma vida mais tranquila, eu acho que quem tem que sofrer nessa situação sou eu. Quem tem que ser o mais esforçado, quem tem que mais sacrificar mais, eu acredito que tem que ser eu. Tem que ser o homem. E eu acho que não é só eu. Acho que se o homem tivesse essa mentalidade, porque antigamente era simples. A gente não tá fazendo nada de diferente aqui. Sim. Antigamente sempre foi assim. Então, o homem que caçava. Porque no passado tão distante, funcionava dessa forma. O homem tinha que prover. E aí, o que acontece? A mulher, no mundo que a gente vive hoje... Não menosprezando a parte, porque a parte também era muito difícil, né? Que é a outra parte da mulher. Mas, assim, era bem dividido os trabalhos. Assim, tinha uma certa harmonia naquilo ali. Então, Sim. tinha a parte do homem que o homem fazia com maestria, a mulher fazia com maestria e se dava certo. Agora, hoje em dia, tá querendo misturar trocar os pavios, que isso não vai funcionar. A gente sabe, vê lá na frente que não vai funcionar. E assim, é muito difícil. Eu falo isso porque eu conheci o seu esposo numa situação bem delicada. Aonde foi, gente, eu conheci o Elismar numa situação, assim, aonde eu estava vivendo um processo, acho que foi de toda a minha vida. Ele tem um marco muito grande na minha vida, porque foi uma virada de chave do meu ser mulher. Porque não existia. Porque eu conheci você no encontro do Manaim. E eu cheguei no Manaim um homem. Eu fui criada num ciclo masculino, eu estive num ciclo masculino o tempo inteiro. E a gente viveu eram 5 dias do encontro, e a gente viveu 2 dias desse encontro, onde eu ficava fazendo papel que não era meu.
E por ter um espírito de liderança nato, e aí, então, assim, já partilhava, já conversava, já queria conduzir e tal e tal. E aí, um dia, uma menina falou, uma pessoa lá do momento falou assim, para um senhor que estava com a gente, falou assim, olha, seu fulano, por que o senhor precisa da Carmiele? E aquilo me doeu tanto, porque ela feriu meu ego, assim, sem olhar para mim. E aí eu achei um desaforo tamanho, porque, tipo assim, o cara tá me pedindo um favor, o cara tá me perguntando uma orientação, o cara tá perguntando como é que faz e eu não posso falar. E essa mulher pensa que ela é quem? E, tipo assim, mal sabia eu que Deus estava trabalhando algo na minha vida naquela hora. E aí, a hora que voltou, eu lembro que eu fui falar com o Padre Cássio, eu falei, Padre Cássio, é muito desaforo. Essa menina tá pensando no quê? É um absurdo isso. Ela não podia falar assim. E aí o Padre Cássio vira e fala assim pra mim, assim, nossa, mas você já parou pra pensar que você não tá aqui pra ser homem? O seu time já foi dividido com homem o suficiente. Eu falei, mas eu não sou homem. Ele falou assim, mas você se porta como um. Eu falei, tá bom, agora também não vou falar mais nada. E aí fiquei emburrada o encontro, assim, em algumas situações e não concordando com aquilo. E quando terminou o encontro, logo veio a pandemia. E eu sempre trabalhei. E sempre fui independente, sempre tive meu dinheiro. E se eu tivesse que depender de alguém, 90% das vezes era da minha mãe. Porque a gente nunca vai pedir pro pai. Eu sempre peço o quê? Pra mãe, e a mãe resolve com o pai. Então, esse triângulo lá sempre funcionou. E aí, foi a primeira vez que eu precisei passar por um processo de pedir algo para um homem. Porque como eu estava abrindo a loja, e eu tinha um sócio, e esse sócio era homem. E para mim, eu precisava pedir para esse homem, para que ele me desse dinheiro para poder tocar as coisas da loja. Porque ele era o investidor. E, gente, vocês têm noção, não. Era desaforo. Eu passava, tipo assim, eu precisava do dinheiro segunda, eu conseguia pedir na sexta. Na base de oração e orgulho. E foi quando Deus foi me mostrando que não. E aí, todo tanto vocês pensar que era, só piorava. A ponto que teve um dia que a gente foi comemorar lá o negócio do encontro. E aí um homem falou pra mim assim, deixa eu ir dirigindo. Eu falei, não precisa, obrigada. E eu entrei no carro, gente, o carro não ligava. E eu fiquei lá, gente, eu rodava a chave, eu falava assim, não, mas o carro tava funcionando agora. Meu carro é novo. E rodava, e, gente, não ligava. E o cara não disse nada, ele sentou no banco do lado e ficou pleno. Gente, eu tava com ódio da vida. E aí ele, eu posso tentar? Eu falei, pode, mas não tá funcionando. Será que soltou um fio, um trem? E ele, eu posso tentar. E simplesmente ele saiu, entrou no carro e rodou a chave e o carro ligou. E eu achei aquilo o cúmulo do absurdo. É o feeling. É o cúmulo do absurdo. Disposição. E aí eu falei assim, não. Aí eu sentei, aí a menina que era na formadora lá do nosso grupo falou assim, Carmela, eu acho que você viveu o encontro até hoje você não aprendeu. Aí, e isso ficou muito gravado pra mim. E depois disso, no decorrer da minha caminhada, sempre que eu vou, sempre que eu falo desse encontro, desses momentos, foi muito forte pra mim, porque foi a partir desses 2 dias e meio que foi uma permissão que aí, por exemplo, eu deixei que as coisas fossem acontecendo. Porque o meu instinto, ele sempre foi de querer resolver. Tomar frente. E assim, isso acontece na minha casa, isso acontece na minha vida, isso acontece com os meus amigos. E é uma coisa que, é uma luta que você tem que ter pra sempre. Pra sempre. É assim, você pisca, você tá fazendo isso. E não é uma coisa que você... Ontem a gente foi num concerto, e aí o Fernando falou assim, a gente vai... Eu perguntei, né, a gente vai comer? E aí ele, a gente vai. Vamos comer, não sei o que, os meninos falaram, a gente vai. Aí os meninos eram eu de mulher e os 3 homens. Aí onde a gente vai? Onde a gente vai, Carmele? E aí, porque, tipo assim, já é sempre a Carmele que toma a frente, a Carmele que fala onde a gente vai e tal. Só que aí, quando eu falo, aí depois eu paro e falo assim, por que eu falei? E aí eu fico tentando me policiar. E hoje, a gente, enquanto mulher, a gente assume um papel que não é nosso. E daqui 1 ano, 2 anos, eu falo assim,
nossa, eu tô cansada. Aí eu me caso, aí ela fala assim, nossa, meu marido não faz nada. Ah, o meu marido não sabe pagar uma conta. Ah, o meu marido não tem responsabilidade. Mas você nunca deixou ele ser homem. Você não deixa ele ser esposo, você não deixa ele ser marido, você não deixa ele pagar conta. Você não deixa ele ter responsabilidade. A Angélica gosta disso, né, meu bem? Não, mentira. Uma coisa assim, todas nós mulheres, em alguma proporção, temos essas raízes feministas. E aqui não é levantar a bandeira contra o feminismo, é analisar a sua vida se está sendo funcional para você, se está dando certo. Sim. Né? Se seus relacionamentos estão bons, se você não tá numa cultura do descartável, ou só viver com prazer, se não der certo, ok, troco. Sabe? Isso não é benefício algum para você enquanto pessoa, sabe? Sim. E uma coisa que Futon Shin fala que o nível de uma civilização se mede pelo nível da feminilidade daquelas mulheres, daquela nação. Então, se nós... Por isso que o mundo tá ficando perdido, gente. É justamente isso. Homem e mulher precisam voltar a exercer os seus papéis que são significativos, importantes. É só voltar à sua natureza, sabe? Eu tava vendo um meme que o Elismar me mostrou, é tipo, reseta e volta às suas raízes, sabe? Eu acho que tem que voltar ao primeiro amor. Que o seu primeiro amor é você mesmo. Então é aquilo que você nasceu pra ser. Mas a gente só consegue isso, aqui falando em questões cristãs mesmo, diante de Deus. Porque quem é você? Você não tem como pensar a partir de si mesmo. A Angélica sendo feminina, ela aguça a minha masculinidade. Sim. Isso é fato. Sim. Quanto mais ela for feminina, mais eu vou querer cuidar. Mais eu vou querer tomar na frente daquilo ali. Por isso que eu acredito que o Futon Shin falou isso. É por causa que as mulheres sendo femininas, os homens vão tomar seu posto. Sim. Sabe? Porque tem coisa que realmente não vai ser. Ó. Suponhamos que esse carro aí que você você não deu conta de ligar ele aí, não deu conta de girar a chave direito, precisasse de uma mecânica. Precisasse lá mexer com a graxa lá. Isso não... Tem que ser um homem, trocar um pneu. Fazer... A primeira vez que eu fui o Ricardo veio, né, aqui assistir meu podcast, e a gente tava partilhando de quando a gente se conheceu, e ele falando pra mim o quanto ele ficava feliz em me ver, em relação à minha postura, a minha forma de me vestir, minha forma de conversar, e ele fala assim, Carmen, porque pra vocês terem noção, até a minha voz mudou. Hoje, eu tô longe de alcançar aquilo que eu almejo, mas assim... eu já consigo ver uma grande evolução em mim. Uhum. No entanto, que eu sei exatamente a hora que tá errado. Eu consigo fazer, tipo assim, eu falo e aí eu falo, putz, por que você falou? Sim. Você tinha que voltar. E ele fala que quando ele me conheceu, eu tava no cerco, e aí eu fui a última a ficar, e os meninos, todo mundo já tinha ido embora, era quase meia-noite. E eu fui pro meu carro, e chegou no meu carro, o pneu do meu carro tava furado. E aí a lâmpada onde eu estaciono o carro estava queimada, estava totalmente escuro. E aí eu fiquei com medo de trocar. E aí eu voltei na comunidade. Aí eu perguntei se os meninos poderiam ficar na porta. Só para eu poder trocar o pneu. Em momento nenhum eu pedi para que eles trocassem o pneu. Eu pedi para eles ficarem na porta para eu poder trocar o pneu, porque na minha cabeça não tinha problema nenhum nisso. E eu falei, não, vocês podem só ficar na porta para mim, porque não tem luz e eu tô com medo. E aí eles falaram assim, tá bom. Já ficou na porta? Não. Aí eles foram lá e aí começaram. O cara chamou outro cara e aí um já abriu a porta e aí já pegou. E eu falei, não precisa. E aí ele, não, relaxa. A gente sabe fazer isso aqui. E a gente não sabia onde eu enfiar a minha cara de vergonha. Porque assim, como não foi algo que tá na minha natureza de criança, por questões mesmo da infância que eu tive, da minha história, porque é uma coisa que o ser humano precisa entender, que isso está muito enraizado à sua história. Porque, por exemplo, a minha mãe, na realidade que ela viveu, no cenário que ela viveu, ela chegou à conclusão de que eu não quero a vida que eu tive de trabalhar fora, de ficar... roçando. Minha mãe trabalhou de garçonete em muitos lugares. Então, não é isso que eu quero pra você.
Então, a todo instante, por muito tempo na minha vida, enquanto minha mãe me formava, eu não fui criada para ser esposa. E eu acho que as mães hoje não ensinam os filhos a serem esposa. Você vai numa... Tem um tempo isso aí. E aí chega um momento que, assim, não, eu tô criando você pra ser livre, eu tô criando você pra ser dono da sua vida. Cueca de macho, não. Não é pra você lavar a meia, não é... Tá aqui, gente, minha mãe tá escutando tudo e tá aqui discordando, mas ela sempre... Mas foi porque a criação dela foi essa. Sim. Então, não dá nem pra você cobrar os nossos pais, mas a gente consegue falar pras pessoas que estão sendo pais e mães que não tem nada de errado em você ensinar, por exemplo, sua filha a brincar de casinha, porque é gostoso ser esposa, é gostoso você fazer uma comida, é gostoso você ter zelo pela sua casa, e é algo que a criança por si só ela vai perdendo, porque, gente, a criança não brinca mais de casinha. Acho que ela nem sabe mais o que é isso. É sempre assim, é um jogo. E aí isso vai fazendo com que a gente se perca. E aí, quando você vai olhando as histórias, e é perceptível isso. E faz muita falta. Mas eu ainda vou um pouco além. Não é nem ensinar a ser esposa, é ensinar a ser mulher. A masculinidade, a feminilidade, ela está intrínseca à nossa essência, mas ela é ensinada. Então, se eu não ensino aquela menina a como uma forma bonita de sentar, a servir, porque nós mulheres somos para servir o outro. Então, se eu não ensino isso, vai ser pelos trancos e barrancos daquele jeito, às vezes meio masculinizado, meio feminino, ora, mas eu admiro muito, por exemplo, as dançarinas de balé, pela sua feminilidade, mostrada até pelos gestos do corpo. Nossa, eu também acho lindo. E isso, por que a gente acha lindo? Porque isso é próprio nosso. É igual voz. Gente, aí, tem coisa... Tem como, Elismar Angélica, te pedir uma coisa e você falar não? Não tem. Com essa voz, me fala. Não tem nem condição. Outro dia eu tava fazendo Mesmo alguma querendo coisa. falar não. Outro dia eu tava fazendo uma coisa e aí eu mandei uma mensagem. Eu queria uma senha pra poder assistir, né? E aí mandei uma senha pra ela. Falei assim, não, por favor, eu não consigo. E eu quero assistir isso. Aí minha irmã falou assim, aí tá vendo? A mulher pede um trem pra gente com a voz dessa aí, ó. Não tem como, a gente tem nem cara pra falar não. E eu tenho a voz mais grossa. E aí, tipo assim, é uma coisa que me incomoda, porque eu acho tão bonito a voz doce. Eu acho algo que é tão feminino. Aí, assim, a gente estuda, né? E aí fala que você tem 99 mil outras formas de ser feminina. E que a voz é só um detalhe. Mas aí você tem, por exemplo, as mãos. Eu acho as mãos lindo. Mas eu sou estabanada pra falar. Eu não sei ser delicada. Aí tem aquelas mulheres que chegam e vai explicar. E explica com uma leveza nas mãos. Eu ainda eu tô gatinhando ainda, mas eu vou chegar lá. Continua, é assim mesmo. Porque eu nem sempre fui essa. Então tem conserto, gente. Carmen, aí tem conserto. Você vai chegar lá. Nada contra, mas o meu aspecto mais comum era... Eu sempre tropeçava, derrubava alguma coisa. Ora, era sempre tênis, calça jeans e rabo de cavalo, porque era muito mais prático e eu não tinha tempo pra perder, sabe? Então, eu não era assim. Isso foi sendo necessário à medida em que eu fui descobrindo a beleza como serviço, a Angélica, qual que era a minha essência. Gente, eu aprendi do zero. E não veio da minha mãe, do meu pai, de ninguém. Veio de uma necessidade. Por quê? Porque eu queria ser a melhor pessoa para ele. Entende? Então, o meu desejo fez com que eu procurasse. E o Elismar, ele fala assim que quando eu quero alguma coisa, né? Ela tem a moral de pedir. E eu vou atrás, eu ia em mulheres que eu admirava, sabe? E falava assim, como é que você faz esse negócio aí que você fazer? Aí outra, como é que se veste? Eu perguntei, como é que eu tenho que me vestir? Porque eu queria ser uma pessoa mais elegante, mas parece que tudo que eu coloco fica meio assim, não sei, né? Muito eu, não... Né? Aí aprendi a me vestir, sabe? Então, é querer e buscar. Sim. E não ficar no geral. Por exemplo, eu escuto muito isso. Eu tenho que mudar tanta coisa, mas tanta coisa é o quê? Tanta coisa, o que mais é urgente? É meu jeito de manifestar com as minhas mãos. Porque eu também
sou essa que comunica com a mão, né? Se corta na mão, não fala. Como que eu posso fazer pra Eu. o negócio passar de assim pra assim, sabe? Então, Não, gente, eu preciso trabalhar a minha voz, porque eu converso demais. Então, a minha voz eu sei que é uma coisa que eu preciso. Porque eu acho que, por exemplo, a roupa eu já melhorei, assim, 200%. Perto do que eu era, ixi, tá ótimo. Agora, mas assim, a voz ainda é... E o silêncio. Porque no contexto inteiro da feminilidade, o silêncio eu acho que é o mais belo que a mulher pode ter. E eu tenho um problema com o silêncio, porque quando vem, tipo, Carmen, vamos fazer isso. Já saiu. Bora. uma vez, em um determinado momento do nosso casamento, você que teve empresa, você sabe que tem dia que você pede a Deus Sim. pra te dar uma calma instantânea pra você não dar aquele surto, né? Uhum. E eu lembro que por raras vezes eu estava aprendendo a ser uma dona de casa também. No meio da tarde, o Elismar chegou em casa. Pelo jeito dele abrir o portão, eu falei assim, ele não está bem. Mas por olhar e saber que ele não está bem, eu só olhei e deixei que ele viesse até mim e falasse o que precisava. Porque o silêncio está contido nisso. Sim. Sabe? É você observar, e isso é inteligência. E a inteligência é uma iluminação da sabedoria. Vixe, Maria. E daí eu olhei pra ele, e ele sentou no sofá, eu sentei do lado dele. Só chorei. O Elismar não é um homem que chora. Não mesmo. É algo dele. Mas esse dia ele chorou. E eu só acolhi as lágrimas e não falei nada. Absolutamente nada. Eu não queria saber o que tinha acontecido. Tá vendo que sabedoria? Eu já tinha perguntado assim, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, homem. Pelo amor de Deus, você vai me matar do Quem coração. morreu? Minha cara falar isso. Esperei ele. E se ele quisesse me falar, homem precisa ter o tempo dele. A gente precisa entender isso, gente. Nós funcionamos diferentes Sim. e isso é simples. É aceita a diferença. Sim. Então, se eu sei, eu conheço o homem que eu escolhi pra minha vida. Então, eu sabia que se ele quisesse me dizer o que tinha acontecido, ele iria me dizer. Sim. Quando ele estivesse bem. E foi o que aconteceu. Sim. Então, ele chegou lá em casa, foi aonde ele Paciência. achou que tinha, né? Encontrou um porto seguro, um lugar pra ele só ser ele e manifestar suas emoções. Sim. E fosse respeitado por isso. Sim. Saiu, voltou pro trabalho. Coisa que tá faltando também hoje em dia. Respeitar o espaço do outro. O homem entender que a casa dele é um lugar de acalanto, é um lugar de acolhimento. Sim. Porque acontece o que... Mas o cara mete a cara e fica até 2, 3 horas no boteco e chega em casa, a mulher morre o cara. chega em casa, pisa na garganta, a mulher já chega lá e... Pô, o cara, assim, não justificando o cara, mas... Gente, precisa, sabe? Ele precisa entender que lá na casa dele vai ter algo diferente. É. Não é aquela, Uma vez. não é aquela pancadaria. Desejo de volta, Ué, Sim. sabe, assim, eu falo isso pra Angélica. Ela ficou 15 dias fora agora, fazendo um curso na Bélgica. Verdade, ela ficava pensando que tava com saudade. Gente, você não tá entendendo o tanto que Que foi ruim. casa sem Angélica, ela é um quadrado. Ela é esse quadrado aqui, ó. Agora, minha casa com a Angélica é um ar. Sim. É a vontade de voltar pra casa. Então, Sim. eu tenho vontade. Então, independente da estrutura física, onde ela estiver vai ser minha casa. E isso falta. Às vezes a gente percebe que falta muito Sim. o homem entender isso. Entender que, lá na minha casa, ainda que seja às vezes a mulher que seja Sim. chata pra caramba, mas é ali que você escolheu. Sim. Pra chamar de seu. Mostra sua fragilidade, pelo menos em algum ponto, né? Fala assim, entende isso aí, mas a mulher também tem que ter essa sabedoria, né? Tem que ter esse feeling de Deus aí. Essa questão de você ter um lugar pra voltar é muito importante. Uma vez, uma mulher falava isso. Ela falava assim que ela passou por um processo. Ela é da Naiote. Ela falava que ela passava por um processo. O marido dela bebia muito. E aí ela não sabia como fazer ele parar. E ela passou a amar ele. E aí todo dia ele chegava em casa e aí ela preparava a comida dele, ela amava ele. E ele não mudava. E ele não mudava. O povo começou a falar pra ela, olha, e aí? Você não resolve tudo que você tá otária até fazendo? quando? Você vai ser burra até quando?
E aí as pessoas começaram a julgar ela. E aí, na hora certa, Deus conduziu as coisas. O problema é porque nossa geração é imediatista. Ninguém quer pagar o preço da espera. As pessoas querem ter agora. Então, assim, se eu fiz hoje, se eu mudei hoje, amanhã ele vai notar que eu mudei e ele já vai parar de beber. Só que tem gente que levam 2 anos, 5 anos, 10 anos. Ou não levam. Hum. Ou não levam. Sério? E aí? Beleza, essa vida acabou? Não. E perante Deus? O que você tá fazendo aquilo ali? Você fez sua parte. Ué. Você exerceu o seu papel Você de exerceu o servir. seu papel até quando pôde. Até Então, as últimas consequências. não é uma... E o amor é isso, né, gente? Deus não promete facilidade nessa terra aqui. Não, ele promete o céu. O resto é... Ele ensinou um caminho bem complicadinho. Bem complicadinho. O caminho é de cruz. O caminho não é diferente. E, assim, e por alguma coisa que a gente não entende por quê, mas a felicidade ela só vem quando você se dá. E é verdade. Não sei No qual que é entanto- a psicologia, a didática que Deus tem, porque ele é infinitamente mais inteligente que a gente. Ele é mais inteligente, entendeu? Os Ele é livros mais que ele tem é diferente. Porque você só percebe que você é de fato feliz quando você não tá buscando a sua própria felicidade, quando você tá se dando pro outro. Gente, olha, de verdade, o papo tá assim, eu não pararia. Eu não quero parar, gente. Mas o Elismar tem que trabalhar. Isso é importante. E assim, eu já extrapolei o meu horário aqui, o pessoal tá assim, ali. Mas, gente, que incrível. Que sábio. Porque o nosso mundo precisa ouvir coisas assim. Nosso mundo precisa ouvir pessoas como vocês que passaram por um processo até chegar nesse nível de maturidade. E olhar e acreditar. Eu falava num outro podcast que com a história deles, eu voltei a acreditar no amor. Mas é porque você olha para a história e você percebe quanto as pessoas se esforçam. Ontem mesmo eu postava sobre a confiança, a fé e a paciência. Porque se eu confio, eu acredito que aquilo vai dar certo, eu tenho que ter paciência. E são virtudes que precisam ser trabalhadas todos os dias, porque o processo é um processo. Se você tivesse desistido lá atrás, se ele tivesse desistido lá atrás, então, assim, de fato, a história de vocês é uma história incrível. E olha que eu nem sei muito. E olha que, assim, a gente falou o superficial e, assim, só por cima mesmo, o superficial de vocês, eu tenho certeza que vocês conseguiram alcançar muitas famílias. Ou muitas pessoas que buscam ainda ser família. E, cara, eu aprendi demais hoje, viu, gente? De verdade. Eu falo que conversar com esse povo que é mais, assim, elevado que a gente, eleva a gente, né? Eu acho que eu preciso ter mais amigos assim. Eu acho que eu tenho que ficar mais Só próximo. chamar pro churrasco. Eu acho que eu tenho que fazer mais churrasco, Picanha. chamar os meus amigos. Não, picanha não, porque o Lula ganhou, aí era golpe. Mas não deixou comer picanha por causa E dele. um dos assuntos que nós temos falado muito, né, é sobre fertilidade, que não é um aspecto de só ter, né, amor, filhos, mas é uma saúde e uma necessidade para o casal, que isso faz com que você também possa responder esse tipo de necessidade no seu relacionamento de uma forma saudável e boa, sabe? Sabe aquele momento que você falou assim, não tô com vontade de nada e Sim. tal, e tem a tal da TPM? Não Sim. precisa viver com isso. Então a gente fala muito sobre isso, sobre como viver bem em vida a dois, né? E temos feito isso há um tempo já, no Instagram já. E tem sido legal, porque é justamente essa, sabe? Deixar as pessoas entenderem que não é só um lugar de que você tá aqui nessa terra para viver realidades ruins, ter escolhas ruins, consequências ruins, mas tem uma forma nova de viver, tem um jeito diferente de pensar. Sim. São José Maria Escrivá fala, né? Ser útil. Isso, deixa rastro. Ser útil deixa rastro. Nossa, gente. É muito intenso. Olha, eu queria depois que vocês viessem pra gente poder falar sobre essa questão da fertilidade. Porque é algo assim... O Angélica estuda muito isso.
É por causa que o curso que ela fez lá na Bélgica, ela tá trabalhando com isso e tá estudando bem, estudando muito. Ajudando mulheres casais também. Isso é muito bom e isso, assim, qualquer processo que se faz para ajudar muitas pessoas, e essa questão da fertilidade, ela mexe com muito. E Ela mexe, assim, com uma estrutura familiar, ela mexe com o emocional, ela mexe com uma história, ela mexe com famílias externas, ela mexe com parente, ela mexe com tudo. Sim. É porque ela não é uma parte, né? Ela é você. Sim. Então, a gente tem o costume errado de mexer na nossa vida, separa. separar, sabe, as coisas. Não é assim É que tudo a acontece gente. junto, Faz gente. sentido. Hormônios. Tudo junto. Gente, então, nosso podcast de Encontro de Milhões está chegando ao fim. Antes da gente terminar, eu queria só que vocês deixassem um recado para os casais. Primeiro você, depois você. Olha, amem-se. Amem-se mesmo. Com todas as forças que vocês tiverem. Não um amor sentimental que às vezes filmes e músicas te aconselham e te ajudam e mexe com suas moléculas do corpo. Mas olhe para essa pessoa e veja que você pode dar a vida por ela. E quais são as razões? O que te faz fazer isso é o que alimenta, o que nutre esse amor. Se você olhar para essa pessoa que você tá aí do seu lado, que é sua esposa, que é o seu esposo, com o olhar de quem o criou, você consegue amar. Você consegue suportar pequenos defeitos, pequenos enjoos, consegue falar direito, né? Aprendam a se comunicar, a falar daquilo que incomoda, a olhar nos olhos. Comece pelo básico. Sim. Olhe nos olhos dessa pessoa, sinta o cheiro dessa pessoa, abrace essa pessoa. Às vezes a mulher tá lá toda irritada. Então, experimenta dar um beijo, um abraço nela. Acabou. Entende? E comece as coisas pelo caminho melhor. Então, isso é amor. O amor colocado em prática no dia a dia. Que isso, hein, gente? Só de milhões aqui. E você, Elismar? Eu acho que se eu pudesse falar assim pra um casal assim, uma forma legal de viver a vida é o bom humor. Sempre falo isso, eu acho que é uma das coisas que eu mais falo. Ela em casa, pô, faz até curso do Senai. É suave. Seja tranquilo, suave, assim, não tem... Você não vai sair vivo da vida. Então leva ela mais ao frente. Vai mais leve, vai mais de boa. Você não vai sair vivo desse negócio mesmo, então vai mais tranquilo. Adorei essa justificativa. Olha, você não tem como sair vivo. Você não vai sair vivo, Então, leva a vida mais tranquila. Acho que acho que nosso casamento, nosso relacionamento deu certo, o casamento em si. Eu amo ser casado. Acho que a vocação, eu acertei assim, ó. Mas eu acho que é isso. Eu acho que sempre primeiro sim. é o outro. Primeiro é a Angélica, tá tudo primeiro pra ela. O melhor tem que ser pro outro. Sim. Não sei, Deus sabe, mas Deus tem que estar infuso nesse relacionamento. Acho que Sim. um relacionamento sem Deus ser o centro, quando eu tiro o Deus do centro e começo a colocar a Angélica e até mesmo eu, aí entra egoísmo, entra tudo que é mal. Acho que Deus é o primeiro. Que isso. Deus estando... O resto tudo acontece. É. E agora, para fechar com chave de ouro, antes que o Luciano me assassine aqui, chegou o momento de você fazer uma declaração de amor para Angélica, Elismar. Vixe, tem isso também? Claro. Você vai colocar isso. Não tem problema nenhum com isso. Eu cantei pra ela entrar no... Então agora é a hora. Só olhando. Tinha que ver esse olhar. Gente. É por isso que ele tá de costas, né, gente? Tem que ser de costas, né? Eu acho que não existe o Elismar sem Angélica. Na verdade, eu tenho certeza. Não existe a minha vida sem a sua. Acho que a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, eu acho que foi o maior investimento de todos. Foi você, foi casar com você. Eu acho que ter você na minha vida é uma dádiva de Deus, é um presente que eu quero entregá-lo um dia. Eu te amo. Ai, meu Deus
É, gente, o que é isso? E agora, Angélica, você tem que fazer uma declaração bem. depois dessa, né? Viu aí? Você tá passando vergonha, nós vai perceber. Não, ué, mas é claro, todo mundo vai ver essas declarações de amor. É um privilégio, eu te falei esses dias, porque pra declarar o amor, não precisa de um momento. Não precisa- você sabe disso, mas é um privilégio ser sua esposa. E eu sempre te falo isso, né? Só existe a Angélica de hoje porque tem o Elismar. E eu sei disso porque Deus nutre muito aquele que você é, né? Então, corresponder, ser o melhor de mim pra você como pessoa, como gente, é o mesmo que ser uma pessoa boa, uma gratidão a Deus. Ai, meu Deus. Ai, esses casais são muito lindos. Casa, minha filha, Vamos, Carlete, vamos gente, casar. arruma um problema pra você. Não. Voltamos aqui ao fósforo, traz aqui pra... Gente, Tá escasso, não tá muito fácil não, mas ainda tem. vai dar certo, gente. Faz igual Ó, nós, ó. não, Planta Deus baixa. tem um Sem muitas, né? Vou Sem comprar esforço. alguém na planta. Não se preocupe, vou comprar alguém na planta. Vou achar alguém na O planta. difícil é o cara, né? O cara já tá com empreendimento, né? Quando o cara já tem empreendimento é difícil, gente. Ó, gente, nosso podcast chega ao fim. Mais uma vez eu quero agradecer vocês pelo sim, pela disponibilidade, por vocês terem vindo. Foi super leve, foi super divertido. Sossegado. Aquela velha pergunta, né, Carmelo, o que a gente vai falar? Eu falo, não sei, gente. Chegar aqui a gente vê o que acontece. Tem cronograma. E no final deu certo. E eu gosto assim, eu gosto de verdade, porque são histórias de verdade, são pessoas de verdade. E essa verdade é o que move as pessoas que nos assistem. A nossa verdade é o que faz com que as pessoas que nos assistem queiram saber quem é a Angélica, quem é o Elismar. E, de alguma forma, poder aprender algo que vocês têm para ensinar com a vida de vocês. Que é o que vocês têm de mais bonito e mais sagrado que vocês possam ter. Porque eu acho que o exemplo, ele ensina mais do que qualquer outra coisa. Ele faz muita diferença. Então, mais uma vez, obrigada pelo sim de vocês. Pela disponibilidade. Obrigada. Foi uma honra estar aqui com a minha Libras. Foi de milhões, viu? Foi de milhões. Gente, e pra você que tá nos assistindo, nós estamos no canal 526 da Claro e da NET, que é a mesma coisa, né? Todos os dias, às 22 horas, nós temos um encontro marcado, que é o Encontro de Milhões, é onde você consegue assistir não só esse podcast, como todos os outros, tanto dos namorados, quanto das mães, quanto das outras pessoas que passaram por aqui. E hoje, estou muito agradecida por todos os inscritos do nosso canal, todos não, né? Todo mundo que tem acompanhado a gente lá no Spotify também. Para você que tem um dia corrido e não consegue acompanhar o nosso ao vivo, nós estamos disponíveis também no Spotify. Então, você não pode perder. E nós temos um encontro marcado na próxima semana com outro casal de milhões. Combinado? Um beijo e até o nosso próximo encontro.